Olá, olá Valéria. Oi pessoal, tudo jóia? Boa noite, boa noite. Deixa eu chamar aqui. Oi pessoal, bom ter vocês aqui, já com 20 pessoas participando. Oi Jamile, ei Rosiane, tudo bom? Ei Ana, Beatriz. Oi, Gente, olha o poder, que linda. Oi Mica, tudo bem? tudo bom? Vocês estão me escutando bem? Tá tudo Tô. certinho, conexão ok, tá? Deixa eu ver. Ei, Chayane, tudo jóia? Gente, muito obrigada por essa participação. Já estamos com 40 pessoas. Olha a quantidade de gente querendo ouvir o Muriqui, né? Larissa aqui. Oi, Lari. Tudo bom? Ana, Beatriz. Mas também, né, a gente apela logo, já coloca logo uma foto daquela fofura, né? E aí acaba com qualquer dúvida em relação a como vai ser essa live. Ei, Pega doutor, mais também todo chegou mundo. por aí. É, já todo mundo apaixona, né? Com certeza. Então, gente, vamos começar, né? Vamos primeiro agradecer muito a participação da Mica, da professora Micaele, da Fauna em Foco, que para a gente é uma alegria, uma honra muito grande tê-la na nossa equipe, né, Mica? E a gente tem uma alegria de trabalhar junto já agora há algum tempo, né? E essa semana, assim, para mim foi muito especial, semana passada, na verdade, né? Porque a gente lançou o evento de manejo de filhotes e é um desafio, né? Você sabe disso, quem cuida de filhotes sabe que é um desafio, porque nenhum filhote é igual, né? Cada um tem uma particularidade, então a gente, de repente, apresentar um protocolo, apresentar um tipo de manejo, é, é realmente algo que deixa a gente assim com uma pulguinha atrás da orelha com aquela troca de receitas, mas o nosso objetivo com esse evento, com essa nova turma, é justamente essa troca, né? Esse networking, é fazer os profissionais também se encontrarem e a gente falar bastante sobre essas fofuras que inundam a nossa vida, né? A Mica, para mim, ela travou um pouquinho, não sei se para vocês também. Me falem aí no chat, gente, se ela travou para vocês ou foi só para mim. Deixa eu ver aqui. Mica, deixa eu ver. A Mica que travou? Eu estou falando normalmente? Ou vocês estão vendo, ou eu também estou travada? Vamos lá, deixa eu perguntar aqui. Deixa eu ver. Vamos ver, acho que a Mica caiu, né? Vamos ver se ela entra aqui novamente para a gente conversar. E aí, pessoal, me contem, vocês participaram do evento na semana passada? O que vocês acharam? Gostaram? Quem já está nessa nova turma? Conta para mim aqui no chat, se vocês estão me vendo, que eu vou gostar de saber. A gente já está gravando as aulas, já estou super ansiosa para ver a turma, como que a gente vai conversar. Ei, boa noite. Vamos ver aqui a Mica. Acho que a Mica entrou de novo. Dalton tá aqui. Que bom, Débora, que você gostou também. Ei, Mica, Ah, voltou? que bom! Os comentários. Mas é assim mesmo. Mas é assim mesmo. A tecnologia é isso. Mas então conta para a gente um pouquinho, né?
A gente estava aproveitando esse tempinho e conversando sobre o evento da semana passada. Tu já estava perguntando quem é que está na turma, quem não está, né? Então, conta pra gente um pouquinho sobre o projeto Muriqui, sobre a sua vida profissional, né? Vamos conversar sobre a sua vida profissional primeiro. Vamos lá, pessoal, te conhecer melhor. Desde o início da graduação, eu já queria animais silvestres. Especificamente, desde o terceiro, eu queria trabalhar com primatas. Mas não sabia como que eu ia ingressar, como que eu ia fazer isso. E aí, no meu último ano de graduação, eu era estagiária do IEF, no Centro de Triagem de Animais Silvestres, aqui em BH. E os CETAs, muitas pessoas não sabem, eles não só, né, como se isso fosse pouca coisa, reabilitar, soltar animais silvestres, já é grande coisa. Eles também prestam apoio a projetos de conservação. Então, um desses projetos que os CETAs prestavam apoio era a MIB, o Muriqui Instituto de Biodiversidade. E eu era uma estagiária. Então, em 2019, em março, em uma campanha de captura e translocação de uma fêmea ecológica. E foi um amor à primeira vista, não só com os muriquis, mas também uma gosto de estar firme na minha missão da vida. Então, a partir de março, eu ingressei na equipe e a partir daí eu fui fazendo todos os trabalhos dentro da área de primato, tanto nos cursos, nos eventos, e hoje, atualmente, estou oficialmente na equipe da MIB. Então, é uma alegria muito grande ter conseguido realizar esse objetivo de vida mesmo. A MIB ela é uma ONG sem fins lucrativos que atua na conservação de primatas e na biodiversidade. O Muriqui, ele é o alvo aí de muitas pesquisas novas. Eu acho que você travou um pouquinho, Mica, de novo. Mas agora eu te escuto. Você está me escutando agora? Agora Está tô. travando um cadinho. Tá super Você pesado. estava falando da MIB. Você E estava falando da MIB, que é um projeto sem fins lucrativos. agora travou de novo. Tá travando bastante. Agora vai voltar Agora super. voltou, vamos lá. Não, ainda não voltou. Tem que esperar. Trava um pouquinho e volta, né? Tá Sim. travando. Eu posso tentar trocar de internet, mas acho que não vai mudar. Porque ele tem períodos de instabilidade. É o Instagram que está instável. Porque tem horas que eu vejo, por exemplo, eu tô... Não, já tô vendo que estão elogiando até meu cabelo. Eu já tô super feliz, porque eu tô com o cabelo praticamente posado, né? Para fazer a transição logo. Então, o pessoal já está gostando, eu já estou aqui feliz. Mas então vamos conversar um pouquinho sobre os desafios da criação de filhotes, né? De uma forma geral, a gente sabe que são muitos os desafios, desde a escolha do leite, né? Desde o tipo da frequência que você vai fazer, o volume que você vai oferecer. Então, são mais desafios que a gente tem na criação de um filhote que, que só quem tem muito tempo, né, de experiência sabe que à medida que a gente vai cuidando, a gente vai ganhando mais confiança. E mesmo que você tenha uma longa trajetória, sempre acaba chegando uma espécie que você nunca cuidou na sua vida, né? No meu caso, eu tive uma tatu canastra que depois de 20 anos ela apareceu e eu falei, gente, uma tatu canastra. E a minha pergunta para você, você já cuidou de algum bebê muriqui na sua vida, Mica? Não, definitivamente não. Nunca tinha cuidado de um bebê muriqui. Para ser honesta, eu nunca tinha cuidado de um bebê primata, né? Só primatas humanos. Primatas não humanos ainda não tinha tido essa oportunidade de cuidar. Já cuidei de aves,
de outros mamíferos, mas um primata não humano não, e principalmente muriqui. Nunca tinha passado por essa experiência. Era um misto de responsabilidade, não só de conseguir salvar o indivíduo, porque é um ser vivo, então, independentemente de espécie, qualquer outra coisa, a gente quer salvar, quer garantir que ele fique bem. Mas também tinha todo o apelo de ser um primata criticamente ameaçado de extinção. Então a gente fica naquela coisa, meu Deus, ele precisa sobreviver, já tem tão poucos indivíduos, ele precisa ficar bem. Então o peso era um pouquinho maior, assim. Não, externamente não haviam cobranças, eram mais as nossas próprias cobranças de estar com um animal tão incrível em mãos e estarmos responsáveis pela reabilitação dele. Sim, com certeza. Eu acho que você tocou num ponto certo, é uma cobrança interna, né? Que a gente carrega. Quando a gente tem uma responsabilidade, e principalmente quando é uma espécie criticamente ameaçada, e a gente sabe que, né, tem uma responsabilidade muito grande em termos de conservação, a gente traz essa carga, né, de preocupação muito grande. E, e quando a gente recebe um filhote, né? Conta pra gente assim, qual foi a sua primeira preocupação quando você recebeu o muriquizinho? Ele chegou na sua mão, né? E o que você pensou imediatamente? Como que foi esse protocolo inicial clínico que você adotou, né? Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa experiência. Ele era um recém-nascido que foi encontrado ainda com cordão umbilical. Então, a minha preocupação era garantir que ele saísse do chão, não ficasse em contato, o cordão umbilical não ficasse em contato com a terra, e a gente aquecesse ele, garantisse que ele não entrasse em quadro de hipotermia nem hipoglicemia. Porque nós não sabíamos quanto tempo ele já estava ali, se ele havia mamado colostro, se não havia, se ele tinha ingerido alguma coisa. Nós não tínhamos nenhuma dessas respostas. Então, o objetivo primordial foi garantir que ele não ficasse no chão, ficasse aquecido e tivesse o mínimo de glicose para que a gente tivesse tempo hábil, né, na correria no bom sentido, que é a corrida contra o tempo, para garantir que ele recebesse os atendimentos veterinários, que a gente aquecesse, que desse o leite para ele, porque glicose por si só não segura filhote, não segura ninguém, né? Quem dirá um recém-nascido. Então, e ficasse hidratado. Então, foi realmente uma mobilização em equipe e ressalto aqui, nesse momento, a importância das parcerias. O CETAS, ele tem uma equipe multidisciplinar, extremamente competente, que atua no salvamento de diversas espécies, e a gente só consegue fazer isso também graças aos hospitais veterinários parceiros, que nos possibilita estrutura e insumo. E no caso, por exemplo, desse infante, eu cito o Hospital Veterinário Vets e Pets, que foi o nosso parceiro assim incrível e foi quem abriu as portas e o coração e o estoque para que a gente pudesse fazer todas as intervenções, todos os exames clínicos nele. Ele ficou dentro da UTI de uma incubadora para que ele ficasse bem, saísse daquele quadro, fosse estabilizado, né? E ele pudesse retornar para os CETAS, para a partir daí a gente começar os cuidados com ele. Mas inicialmente era garantir que ele não ficasse, falando de uma maneira que todos entendam, né? Garantir que ele não ficasse frio, não ficasse fraquinho, não desidratasse. Então esse foi o nosso objetivo. E a equipe em campo do projeto foi extremamente importante, a rapidez e a mobilização da equipe do CETAS e do IBAMA e principalmente os nossos parceiros, inclusive você, que assim que eu soube do recém-nascido, eu já te gritei, Ana, pelo amor de Deus, é um muriqui, qual leite a gente dá, o que nós fazemos? Então, graças a todas essas pessoas, mas basicamente foi o atendimento emergencial para um filhote. E você tocou num ponto super importante, né? Porque normalmente a gente falou sobre isso no evento da semana passada. Quando a gente recebe um animal, né, a nossa primeira preocupação deve ser estabilizar esse animal. Então, esse protocolo, tanto de aquecimento quanto da hidratação, colocar se tiver a possibilidade de uma UTA, né, colocar numa UTA logo no início, para que a gente consiga estabilizar, dar o conforto para ele sair daquela situação inicial
E, e começar a aceitar, preparar o organismo dele para aceitar o alimento. Porque não adianta, na situação em que eles vêm, no estresse, né? Naquela. Vocês imaginem um filhote de primata que já nasce agarrado na mãe, né? Então, quando a gente tem uma situação como essa, é natural que ele esteja num nível de estresse onde a gente precisa realmente de um ambiente mais tranquilo, das pessoas com mais calma, né? Tratar daquele animal com muita responsabilidade, né? E bom senso. Isso daí é fundamental. Então, esse destaque que você deu para as equipes, por onde o bebê passou, né? Pelo preparo dele, pelo aconchego que essas pessoas deram, foram, assim, muito especiais. Foram pessoas profissionais muito especiais para que ele pudesse chegar ao ponto de estar recebendo o filhote, ou recebendo o alimento dele, né? E é E trabalhar. já perguntaram aqui qual é o leite, né? E é literalmente trabalhar com o que tem. Em campo a gente não tem uma UTI ou não tem energia elétrica para uma UTA, mas tem papel alumínio, tem pano, não tem glicose 50%, mas tem água com açúcar e tem fruta que você consegue É isso amassar. aí, A gente vai é isso adaptando ao aí. contexto e aos insumos existentes, todos com o objetivo de tentar salvar. E eu tenho muita fé também que, apesar da gente às vezes não ter todo o contexto, se existe força de vontade e amor, Deus dá uma ajudinha e a gente consegue dar conta. Com certeza. Eu falo que a coisa mais preciosa que a gente tem é aquela fórmula de soro caseiro da mamãe, né? Aquela formulazinha do soro que a gente faz dentro de casa e que é super funciona, né? A gente sabe que funciona. Então, às vezes a gente busca o mais complexo, quando na verdade o mais simples ali está do seu lado e você pode também trabalhar com ele. Mas estão perguntando aqui sobre o leite. E, na verdade, assim, quando a gente começou a conversar sobre o leite, não tínhamos um exemplo muriqui, né? Então, nós fomos para exemplos próximos e os primatas, de uma forma geral, nós utilizamos sucedâneos humanos. Então, a estratégia inicial sempre é a gente usar o leite como uma base, né? E a partir dessa base, a gente vai avaliando. A gente começa com leite um pouco mais diluído, que foi o que a gente fez para preparar o organismo dele para receber. A gente começa diluindo no soro, depois a gente vai passando para a água, já vai concentrando esse leite, já vai vendo a reação do filhote em relação a esse leite. E a gente não tinha muitas referências, né, Mica, para saber qual o nível de proteína que a gente vai utilizar, ou qual o nível de. A gente não tinha esse tipo de referência. O que nós temos para primatas hoje é o nosso NRC. Então, ele dá uma boa base. Então, nós colocamos comparativamente os leites do mercado do lado das exigências, dos requerimentos que o NRC traz para a gente. Fizemos uma pesquisa do que existe hoje de literatura para subsidiar, então fomos para espécie semelhante, animais polívoros, né? Então a gente foi pelo bugio. E profissionais que lidam com os bugios também foram muito importantes, porque são, né, hábitos alimentares semelhantes, então para a gente foi fundamental. Mas nós tivemos alguns desafios no meio do caminho, né, Mica? Então, e ele recusou. A gente fez uma fórmula de leite e ele simplesmente não mamava. A Mica passava um aperto para fazer ele aceitar. Conta pra gente como que aconteceu isso. Olha, se a tela gravar, vocês não se preocupam, não. Foca no áudio, que é o mais importante, é o que a gente vai falar. Acho que a primeira desafio, vou falar que é ele mamar. Ele era um filhote que não mamou na mãe, eu não teve uma experiência longa com a mãe. Então ele deglutia, mas não sabia puxar. Ele não sabia o que era uma teta. Então quando você coloca na mamadeira, ele não conseguia puxar. Então o primeiro desafio que eu poderia citar foi ensinar ele como que ele deveria mamar. Para isso, dedo de luva. Então, eu cortava o dedinho de luva, molhava ele no leite, ficava ali horas na boquinha dele, para ele aprender a fazer a sucção, para aprender a chupar.
Mas até ele aprender a chupar, e não é só chupar por chupar, ele tem que mamar de uma forma segura, para que ele não aspire, para que ele não fique soluçando, para que ele não faça uma falsa via. Então, até chegar nesse ponto, a gente ficava dando na seringa, de pouquinho em pouquinho. E como ele também não mamava assim vigorosamente, grandes volumes, era literalmente de pouquinho em pouquinho. Gente, eu não dormi. No primeiro mês eu ficava de 30, assim, primeiramente era de 10 em 10 minutos eu ia lá e pingava umas gotinhas, porque, né, qual é a capacidade estomacal de Muriqui do Norte? Não sabemos quantos litros de leite ficava dentro daquela barriguinha. Então a gente ficava lá de 10 em 10 minutos, depois de 30 em 30 minutos, depois de hora em hora. Isso até ele aprender a mamar. Depois, o segundo desafio foi achar uma mamadeira que tivesse um bico que ele gostasse. Porque não adianta comprar uma madeira pet e achar que ele vai pegar ou uma espécie vai pegar. Foi testando, testando. E no Cetas a gente tinha uma mamadeira que a gente usava para tamanduá, porque é um bico pequenininho e macio, foi o que ele gostou. Claro que depois, com o tempo, a gente vai fazendo o desmame não só, né, do leite, mas também das mamadeiras, para tornar o nosso trabalho mais fácil. Mas foi o segundo desafio, foi as mamadeiras. E depois disso, foi o leite propriamente dito, porque aí eu dependia que ele mamasse, a Ana sabe disso. A gente contou com parceiros, por exemplo, o projeto Bugio, da Zelinda, que trabalha com reação de bugios, e eles possuem a formulação de leite que eles fazem em bugios, que é um sucesso. Mas eu acho que o principal desafio, a lição que a gente tem com o Muriqui, com a reabilitação de filhotes, é saber que aquilo que deu certo para alguém não necessariamente vai dar certo para você. E isso é um pouco frustrante para mim, particularmente, que não tinha cuidado de um primata, porque eu achava que o erro era exclusivamente meu. Ah, ele não tá mamando porque a culpa é minha, ele não tá mamando porque eu não diluí certo, ele não tá mamando porque o leite é errado. Se abrirem meu armário, tem uns 7 tipos de leites diferentes. Que eu perturbava a Ana, esse não deu, esse ele não gostou, esse ele tá com diarreia, esse tá mamando, e a Ana, não só a Ana como a Zelinda, calma, fica tranquila, tem que ter paciência, ele vai se adaptar. Então, depois de todos esses percalços para ele aprender a mamar, escolher a mamadeira e encontrar uma fórmula que fosse não só nutritiva, como também palatável, foi de fato um percalço, um caminho difícil de seguir. Mas quando a gente acertou, e não só no sentido dele mamar, mas também para ele ter menos efeitos adversos. Inicialmente ele tomava um leite de formulação humana e que tinha lactose, por exemplo. E que para ele sofria porque ele tinha diarreias e diarreias. E não foi algo que nos contaram, não foi algo que a gente aprendeu, foi experiência. Vimos, não funcionou, tiramos e funcionou. E se tem uma lição que eu tirei com esse infante foi isso. É na tentativa, quando a gente não tem, faça o seu melhor. Provavelmente às vezes vai dar errado, mas não significa que é o fim do mundo. É só ter paciência e ir corrigindo à luz dos acontecimentos que no fim dá certo, graças ao apoio não só profissional, né? A Ana é uma excelente zootecnista e eu confio nela de olhos fechados para qualquer espécie. Eu acho que se eu puxar uma espécie nada a ver, um ornitorrinco para ela, isso nada a ver para mim, tá, gente? Provavelmente alguém já cuidou de ornitorrinco. Mas ela vai saber o leite e o que ele toma. Mas também um apoio emocional. Eu, assim, durante os cuidados com ele, a Ana e a Zelinda, que eram as pessoas que eu tinha mais contato para desabafar e pedir conselhos sobre ele. Eu chorei bastante, eu perdi 6 quilos, eu ficava preocupada com a febre, com a diarreia, com a perda de peso, com o ganho de peso, com as medidas. E eu entendi que, assim como os seres humanos, a gente não pode ficar extremamente preocupado, porque é tudo energia. Quanto mais eu ficava aflita, mais aflita ele ficava. Quanto mais eu me preocupava, pior ele ficava. E quando eu soltei as rédeas do controle, porque a gente não tem controle sobre um outro ser vivo, a gente dá o nosso melhor e torce para que aquilo dê certo. Então, quando eu soltei as rédeas, entendi que nós estávamos fazendo o nosso melhor. E dependia agora dele reabilitar e ficar bem, as coisas fluíram. Mas, de fato, foi desafiador. Tanto emocionalmente como profissionalmente. E a nossa primeira intenção, na hora que você formula uma dieta e você vê uma diarreia, você vê algum problema, a gente pensa logo na troca do leite, né? Então, a gente já quer mudar a dieta.
E às vezes a gente não dá o tempo também dele se adaptar àquela dieta, né? Então nós temos que ver o que efetivamente é uma diarreia. Por isso que esse monitoramento constante, o fato dele estar defecando mais mole, não significa necessariamente que o animal esteja com uma diarreia, né? Às vezes é um processo mesmo de adaptação. Quando o filhote é muito novinho assim, ele tem aquelas fezes mais escurecidas logo no início, que parece uma coisa meio pegajosa, que é aquele mercônio, né? Que ele está expulsando ainda. E logo depois começa a vir a coloração referente ao leite que você está fazendo. Então, às vezes, o fato dele estar com fezes um pouco mais amolecidas não significa que ele esteja com uma diarreia. Diarreia é aquela característica das fezes mais líquidas, fazendo várias vezes ao dia, né? Então, você tem indícios, e você não pode deixar o animal desidratar. Então, esse cuidado, né, que a Mica teve diariamente, né? Eu vi as olheiras dela aqui quando ela me chamava em vídeo para a gente conversar, né? Então, esse cuidado diário, ele é fundamental, porque se você não observa o animal, você não tem parâmetro para dizer isso. Então, você fica trocando leite, trocando leite, trocando leite, trocando leite, e só piora a situação, porque você não dá tempo do organismo, dos micro-organismos, né, se reorganizarem para que eles possam estar trabalhando ali no intestino e estar dizendo, olha, agora sim, agora a gente vai entrar num ritmo. Então, essa rotina para o filhote ela é muito importante. E eu queria que a Mica contasse um pouquinho para a gente sobre o horário da pesagem, quais os cuidados que ela tomava para justamente fazer esse acompanhamento e dizer, olha, isso aqui está dando certo, isso aqui não está, vamos mudar aqui. Porque quando chegou num ponto, né, quando a gente mudou e a gente chegou a realmente mudar o leite com lactose para sem lactose. Normalmente primata não precisa, mas nesse caso precisou, né? Então, a gente precisa ter essa sensibilidade também para, não, então vamos fazer essa alteração. E a alteração funcionou. Então, eu queria que ela contasse um pouquinho para a gente como é que foi essa rotina de pesagem do Muriquizinho, né? E como que você avaliava se ele estava bem, se ele não estava, se ele estava com cólica, se ele estava regurgitando, né? Quais eram as características que te chamavam mais atenção nesse processo? Para que a reabilitação dele fosse possível, eu sou uma pessoa extremamente que gosta de tudo organizado. Então, eu procurei o Hospital das Clínicas no setor de pediatria deles, eles tinham uma ficha de monitoramento neonatal. Eu falei, ótimo, é essa a ficha que eu quero. Eu peguei, são 29 parâmetros de controle. Eu tenho dó, às vezes, do infante, gente, porque parecia que ele tinha umas trocentas câmeras em volta dele, porque qualquer respiro que ele dava diferente, eu anotava. Então, basicamente, ele era monitorado 24 horas por dia, e eu falo que isso é um extremo privilégio, porque a gente nem sempre consegue manter essa rotina quando a gente tem mais de um filhote e é uma equipe pequena, ou tem outras atividades. Então, de fato, primeiramente é um privilégio poder estar se dedicando integralmente a um filhote. Se tivesse mais um muriqui, talvez eu teria desmaiado na metade do caminho, precisaria de outra mica. Então, começa daí. Então, a gente sempre se preocupava com a pesagem. Eu pesava ele no início do dia, antes da primeira mamada dele, que antigamente isso era de madrugada, né? Quando ele se adaptou para ser um ser humaninho não, né? Um macaquinho normal que mama às 7 horas da manhã. Eu pesava ele antes da primeira mamada e ao final do dia eu fazia a pesagem dele. Não só nessa questão de peso, a gente também fazia biometria. Então eu media ele, coitadinho, da orelha, o olho, a perna, o braço, a circunferência, tudo era tomado como nota para a gente medir, para que identificasse não só o peso, como também o desenvolvimento daquele filhote. Tinha parâmetros, por exemplo, de glicemia, tinha parâmetros de temperatura corporal, como que estava a coloração, o odor, produção de urina. Lembrando que quando ele nasceu, que foi quando ele chegou pra gente, ele não defecava e urinava sem que a gente fizesse reflexo, sem que pegasse um algodãozinho com uma água morninha e ficasse passando ali para isso. Inclusive, era uma coisa que eu tive que me policiar, porque eu achava que ele ia fazer sozinho.
E aí depois, ai meu Deus, não, eu preciso ajudar ele. Na natureza a mãe tá com ele. Então, eu ia estimular, logo depois de estimular, ele fazia. Depois ele aprendeu a fazer sozinho, mas no início era sempre estimulando. Então, ele era controlado 100% do tempo em muitos parâmetros médicos. Porque para mim também era mais fácil. Porque eu fazia frequência cardíaca, frequência respiratória, ausculta cardíaca, ausculta pulmonar. Porque para mim era mais fácil pegar um esteto. Se ele estivesse sendo cuidado, por exemplo, por outro profissional que não um veterinário, a gente perderia esse parâmetro. Ou teria esse parâmetro mais espaçado. Mas como ele estava o tempo todo comigo, era mais fácil de ter. Porque como eu acho que já deu perceber nessa live, né? Já deu para perceber, eu sou desesperada. Então eu dava uma mamadeira, esperava uns 30 minutos e fazia a ausculta dele. Vai que ele aspirou, vai que ele fez uma falsa via. Meu maior medo era a pneumonia. Então ele era, coitado, ele já condicionou a ausculta aí. Meu ouvido ficou treinado aí. Então teve essa possibilidade. Ele era muito bem monitorado o tempo todo. Se eu pudesse destacar uma monitoração para fazer num filhote, se a gente não tem estrutura, não tem esteto, não tem profissional, eu sempre me pegaria a temperatura dele, sempre faria a pesagem pelo menos 2 vezes ao dia para garantir como é que está essa perda, esse ganho de peso dele ao longo do dia e de forma diária. Não dá para fazer 2 vezes por semana. Faça todo dia se tem a possibilidade, porque ele vai crescer e vai ficar difícil de pesar. E falando nesse exato momento dele, que já está com quase 6 meses, né? Aproveite enquanto pode medir e pesar, porque depois você não vai conseguir fazer isso. Então, faça enquanto possa, que depois ele vai ficar terrível para fazer essas medições. Então, e garantiria também sempre essa questão da cólica. Foi difícil para ele identificar quando ele estava com cólica ou não. E aí eu destaco o papel da minha mãe nessa história, né? Porque minha mãe já teve uma filha, lógico, eu tô aqui, essa que vos fala. E eu lembro quando ela, conversando com ela, mostrando os vídeos para ela, e ele ficava deitadinho, às vezes encolhendo a barriga, tendo algumas contrações, e eram contrações regulares, e normalmente após o leite, antes da gente fazer as alterações. E aí ela falou, ele tá com cólica. E eu falei, não, mas tá perfeito. Eu dou Buscopan, eu dou Simeticona, tá tudo bem, não tem erro. Ela, não, ele tá com cólica, isso é cólica. Você tinha cólicas iguaizinhos. E aí passei a dar valor para as coisas que as mães e as avós falam pra gente, porque ele tinha, era a mesma coisa de um bebê mesmo, as mesmas posições, do mesmo jeito, e tinha o conforto quando a gente colocava bolsa de água quente, fazia massagens na barriguinha, massagens na perninha para ajudar, posições que ficassem mais confortáveis. E também aceitei, né? Assim como um bebê humano tem cólica e não dá para controlar tudo, vai ter, é uma fase, isso vai passar. Dele também, aquilo que eu podia fazer para diminuir, nós fizemos, alteramos leite, fizemos medicações, mas de resto era observação. E claro, ele era tudo que a gente testava, a gente anotava. Do leite, o volume, a frequência, por exemplo, uma observação que, né, nós fizemos, a Ana lembra disso, que eu falava, Ana, ele soluça sempre que toma leite. Aí você me perguntou, mas quanto que ele toma de leite? Aí eu dava volumes e volumes, porque na minha cabeça o importante era enxuxar ele de leite. Era dar leite o quanto que ele quisesse. E esqueci do básico, que ele vai encher a barriga, vai pressionar o diafragma, ele vai começar a soluçar. Então, na nossa cabeça desesperada, né? Querendo que ele mamasse, esqueci de algo tão simples e que fazia diferença. Então, uma dica que eu dou é mantenha um diário. Se não tem uma planilha de Excel com tantos parâmetros como eu, o mínimo de anotação básica sobre o dia daquele infante, o que ele comeu, o que ele não comeu, o que ele teve após ingerir aquele alimento, é o básico e é o que vai te nortear para fazer qualquer mudança na dieta ou no maneirão do filhote. É isso aí. E já estão perguntando aqui, a Joana, então não é necessário oferecer sempre leite sem lactose para primatas? Achei que fosse regra. Não, Joana, normalmente não, né? A regra que a gente adota, às vezes para os xenartras, para marsupiais, de uma forma geral, que eles têm uma intolerância, embora, assim, quando a gente fala em intolerância à lactose, quando a gente olha certos sucedâneos que a gente fornece, eles têm lactose, mas uma quantidade menor.
né? Às vezes, o filhote ele pode estar tendo uma diarreia por conta da gordura do leite, não por conta da lactose especificamente. Então, essa é uma preocupação que a gente tem, principalmente relacionada ao leite da vaca, que normalmente quando a gente fornece, dá um desastre, né? Para pequenos de uma forma geral. Então, não é uma regra, muito pelo contrário, tanto é que a gente foi pelo lado do leite normal mesmo, sucedâneo para filhotes. Ainda é cedo, como a gente teve a oportunidade com um indivíduo, é cedo para a gente dizer, olha, é uma regra. Agora, recebeu um filhote de muriqui, a gente vai trabalhar com leite sem lactose. Pode ser que seja algo desse indivíduo, ou se um dia nós tivermos a possibilidade de analisar o leite de uma fêmea de muriqui, a gente vai conseguir dizer para vocês que é algo relacionado à própria espécie, né? Então, a gente ainda não tem esse tipo de estudo. Então, de uma forma geral, primatas, a gente trabalha muito bem com os sucedâneos humanos. A gente faz alguns incrementos de proteína. No caso do pequeno muriqui, a gente incrementou um pouco a proteína também. Utilizamos o whey protein sem lactose para incrementar um pouquinho. Utilizamos um leite sem lactose como um palatabilizante maravilhoso, aquele ninho, né, básico, que entra como um palatabilizante, que faz com que o filhote mame bem. Então, a gente entrou. Então, a gente foi fazendo uma formulação, né, que não tinha um ingrediente só, né? A gente foi trabalhando alguns ingredientes junto com a base, que tem que ter uma base, né? Que no caso dele foi o leite sem lactose que funcionou, para que a gente pudesse ir ajustando esses parâmetros. E uma outra coisa que a Mica falou que é muito importante foi essa questão do estímulo para defecar e urinar. As espécies, elas variam. A gente tem que entender um pouquinho do comportamento dos pais em relação aos filhotes para saber se é uma espécie que precisa ou não de estímulos para defecar, né? Então, no caso do pequeno muriqui, né, ela precisou. E como é que era feito esse estímulo, Mica? Conta pra gente. Eu Era pegava o antes da estímulo. mamada, depois da mamada? Aham. Normalmente eu fazia sempre depois da mamadeira. Dava o mamar para ele, pegava um algodãozinho com uma água morna, também naquela água fria, porque raciocinei igualzinho uma fêmea muriqui. Ela não vai passar a língua gelada no filhote. Então, a língua dela tá dentro da boca, logo é morna. Então, meu paninho também tem que ser morninho. Então, esquentava assim numa água morninha e passava o algodãozinho molhado. Mas eu sempre ficava cismada, porque não tem nenhum estudo que diga de quanto em quanto tempo a mãe faz isso. Quanto tempo ela faz esse estímulo no filhote. Então, por via das dúvidas, sempre após as alimentações e ao longo do dia. Sempre ia fazendo para garantir todas as vezes que eu fazia o estímulo, ele urinava e ele defecava. Eu só fui aumentando esse intervalo entre estímulos quando ele já começava a fazer, pelo menos em algum momento, sozinho. Porque eu sabia que se eu não Uhum. fizesse em todos os momentos, em alguns ele conseguiria fazer só. Então, até que ele fizesse sozinho uma primeira vez, eu sempre estimulava para garantir que ele urinasse e defecasse, para que ele não sentisse nenhum desconforto. E só uma dúvida, só para responder uma dúvida, Ana, que perguntaram aqui, aproveitar o momento, perguntaram se eu colocava ele na minha barriga para aquecer. Não, gente, isso vale para qualquer animal silvestre. A gente só coloca na nossa barriga para esquentar o nosso bebê humano. Um bebê de qualquer outra espécie não tem que ficar na nossa barriga para esquentar. Ele tem os panos dele, ele tem o ursinho dele, que é a mãe artificial. E é a referência materna que ele tem que ter. Quem esquenta ele são as de água quente, é a UTA, é o paninho aquecido. Não somos nós. E isso, inclusive, é para quando você também dá mamadeira. Você não vai dar mamadeira para um filhote, que ele vai ser reabilitado, vai voltar para a natureza, tendo contato visual com ele, olhando nos olhos, tendo aquela troca calorosa de amor e carinho, porque ele vai te reconhecer como um foco, um objeto-alvo de amor e de afeição, de vínculo. Então, a madeira sempre de lado, para não ter contato visual. Todo o calor, todo o aconchego que ele tem é do urso, é do pano, é das coisinhas dele. Não era eu. Eu só estava ali junto com todas as outras pessoas da equipe para ajudar ele a reabilitar, para que ele fique bem e saudável.
Meu objetivo ali não era a gente criar um par, um vínculo emocional com ele, porque a partir do momento em que eu crio esse vínculo com ele e ele comigo, eu destruo todo o nosso objetivo, que é a reabilitação de uma espécie, que é a reintrodução dela na natureza. Nosso trabalho só pode ser considerado bem-sucedido de reabilitação de uma espécie se no fim ele não está grudado na minha saia, sendo um pet, porque esse não é o nosso objetivo, não é o objetivo da Fauna em Foco, com cursos de filhotes, não é o nosso objetivo aqui. É reabilitar filhote, depois disso ele volta para a natureza. O foco, o aquecimento, tudo dele. É um fim, é os pontos, não somos nós. É verdade. E até para primata é muito importante a gente considerar essa questão do aprendizado, né? Então, os primatas, eles aprendem muito com os pais, sobre o que eles vão comer, dependendo da espécie, é o pai que entrega ou ele que toma junto com o pai. Então, tem até isso de diferente nos filhotes. E eu quero que a Mica conte uma experiência que a gente teve na desmama dele, porque os muriquis, eles mamam durante muito tempo. Mas como são animais que o nosso objetivo com ele era reintegrá-lo, né? Então, para ele participar do grupo, para que os outros aceitassem, para que eles se reconhecessem como muriqui, nós precisávamos que ele fosse mais independente em relação à alimentação. Então, a gente começou a inserir os alimentos sólidos e começou a apresentar esses alimentos para ele de uma forma mais, digamos assim, mais recente, né? A gente antecipou um pouquinho todo esse processo para que ele pudesse estar preparado mais cedo para o momento de encontrar com os outros muriquis. E eu quero que ela conte para a gente, né? Vou fazer ela pagar uma vergonha aqui para todo mundo, na frente de todo mundo, sobre a desmama do muriqui. Sim, eu vou começar contando, cara. Porque ele era um animal que sempre estava com mamadeira e às vezes eu estava à distância dele, não é perto, porque todos os cuidados com qualquer animal silvestre tem que estar usando EPI, tem que estar todo. Então, às vezes, eu estava à distância dele e eu estava com algo na minha mão comendo. E eu notava que ele olhava com muita atenção porque eu estava na minha mão. Ele demonstrava interesse porque eu tinha na minha mão, mas as folhas, as frutas que eu colocava para ele, ele nem olhava, não se importava. E aí eu falei com a Ana, eu não entendo isso, porque eu coloco a folha, eram folhas, inclusive, não folhas de verduras, hortaliças, eram às vezes folhas de árvores mesmo, por exemplo, flores, né, de quaresmeira. E ele não se interessa, ele não quer comer, mas tudo que eu tô na mão, ele se interessa. Aí ela, mas você come coisa saudável? Eu não, porque de fato a minha alimentação é como uma criança de 6 anos. Eu não fui bem adaptada quando infante. Então, eu só tomo refrigerante como fritura e coisas que não podem, né? Pastéis, coxinhas, pães e bolos e afins. Ele tem que te ver comendo coisa saudável, porque ele só tá aprendendo a comer porcaria, pelo visto, né? E foi dito e certo. Para ele aprender a comer comida sólida, a Ana, a Raquel e a Zelina estão de prova para isso. Eu literalmente ficava na frente dele, eu pegava uma folha, não comia, claro, mas fingia que mastigava. E depois eu oferecia para ele aquela mesma folha. E ele comia. E no dia que ele fez isso, eu falei, meu Deus do céu, é isso. Além de eu comer mal, eu ainda estou influenciando mal também um filhote. Então, para que ele aprendesse a comer e a entender se aqueles alimentos que estavam ali no recinto dele eram seguros, eu tive que fazer o papel da mãe muriqui de comer para que ele entendesse que ele poderia comer, para que ele entendesse que aquilo era seguro. Eu não mastigava, eu não tinha contato. É importante dizer isso, que às vezes as pessoas acham que eu vou pegar uma folha, mastigar e dar para ele. Não era isso. Eu pegava uma folha, tava com a máscara e eu só levava até onde era a minha boca e na minha cabeça aquilo funcionava. Aí o pessoal de comportamento vai ter que me auxiliar. Eu fazia inclusive barulho. E fica para ele achar que talvez estava gostoso. E ele comia logo em seguida. E deu certo. E isso é uma coisa que muitas pessoas que trabalham com primata fazem, exatamente para ele entender que aquilo é seguro e ele tem que comer. E foi dito certo, assim. Exato. Foi para ele entender que ele podia comer folhas, frutas e outras coisas. Aprendi a me alimentar melhor também. Bom que foi um aprendizado para ambos, né?
Mas é isso, e conhecer esse comportamento é fundamental, porque a gente tem, às vezes a gente fica com dúvidas, né, sobre como fazer esse período de desmama, de que forma. E a melhor maneira é a gente realmente entender como que a espécie funciona, como que é o comportamento social, como que ele vai ter esse aprendizado, e dessa forma a gente vai conseguir um maior sucesso no nosso processo de desmama, que é sempre tão desafiador, né? Porque é justamente nesse processo, enquanto a gente está ali no leite, formulado, direitinho, a gente fica numa zona de conforto muito grande. Quando a gente faz a transição para a alimentação sólida, nós precisamos redobrar a nossa atenção em relação ao balanceamento dos nutrientes, aquilo que a gente está fornecendo, justamente para não permitir uma seletividade, para que a gente não, né, justamente nessa fase da desmama é que ocorrem os maiores problemas nutricionais, digamos assim. Então, essa é uma fase muito delicada da vida do animal, né? Então, a gente com certeza a Mica, com todo cuidado, e aprendeu a comer as folhas também, as verduras, as frutas, né? Ela ensinou o muriqui a ser muriqui também, né? Então, a gente já está chegando ao final, faltam pouquíssimos minutos. E eu queria agradecer demais a Mica, a participação de todos vocês na live. Ficou uma live muito bacana, com muita interação. Dizer para vocês que a nossa turma de manejo de filhotes encerra hoje, as inscrições encerram hoje, então quem não fez, corre lá, divulga, porque é a primeira e última do ano, né? Esse ano a gente não vai ter uma outra turma para falar sobre filhotes. E essa história e muitas outras com outras espécies, a gente vai ter a oportunidade de conversar e falar um pouquinho sobre o manejo, como foi, quais foram as principais preocupações, com muitos casos práticos para a gente conversar. Então, espero por vocês, viu? Mica, você quer falar alguma coisa antes da gente finalizar? Temos uns minutinhos ainda. Ai, eu vou evitar falar muito, porque como a live tá, a imagem tá agarrando, eu provavelmente vou agarrar exatamente naquele momento que eu tô chorando com o nariz vermelho e coriza no nariz. E aí que vão divulgar na internet depois. Mas esse infante foi um muito grande para todo mundo da equipe. Tanto da MIB, quanto do projeto do GIS, do CETAS, do IBAMA, para todo mundo que passou na vida desse infante, ele agregou de uma forma particular. Não só de conhecimentos técnicos do que fazer, qual leite você escolhe, como você monitora, tá com cólica, não tá, tá crescendo, não tá. Não só do ponto de vista profissional, mas do ponto de vista pessoal. Você olhar como a gente está olhando para ele agora, dentro de um recinto incrível, de uma equipe que se mobilizou 100% para a construção de um berçário, de um recinto, de uma estrutura física fenomenal. Você olha para aquilo e você vê ele lá agora bem. Faz valer a pena todos os 5 meses que a gente teve de luta, todos os meses sem dormir, todos os leites que deram errado e certo. Então, eu sou muito grata a todos os laços que nós criamos. A vida dele, a saúde dele era e é o nosso objetivo. Então, só tenho a agradecer, sou muito feliz. É impossível falar da criação de um infante, de um primata criticamente ameaçado de extinção numa live de poucos minutos. Tem tanta coisa a ensinar, tanta coisa a falar. Mas eu acho que se tem um ensinamento que eu gostaria de passar para todo mundo que está assistindo, é busquem conhecimento, pense as relações pessoais de você, porque o que garantiu a esse filhote ficar bem é o time de pessoas por trás dele para garantir que ele sobrevivesse e vivesse bem, não só sobreviver, mas vivesse bem. E tenha fé que no fim dá certo, e eu acho que a prova que deu é as fotos aqui na página da MIB, dele bem saudável, tá crescendo cada vez mais. Acompanhe a MIB. Vão lá, porque tem cada foto mais linda do que a outra. E eles estão fazendo todo um histórico, um diário praticamente, de como está sendo a reabilitação dele, o encontro dele com outros muriquis. Então,
vale muito a pena, né? É realmente de encher os olhos, assim, a gente vê o resultado, né, Mica? Parabéns, viu? Imagina, eu que agradeço, agradeço a oportunidade de estar falando com vocês. Ao longo do tempo, a gente vai postar cada vez mais coisas, vai contar mais sobre ele, contar mais sobre como foi, como está sendo a reabilitação dele. É histórico, é inédito, é incrível e, sobretudo, lindo. É lindo para todo mundo que está envolvido nos cuidados dele, que esteve. E, se Deus quiser, a gente vai voltar a fazer essa live aqui quando ele estiver lá solto na natureza. Lindo, do lugar da onde ele devia estar. É verdade. Esse é um objetivo maior, né? E é por isso que a gente tá aqui. Então, gente, mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês. Agradeço demais a Mica, ao MIB, por essa oportunidade única de participar do crescimento desse Muriquizinho tão especial para todos nós. E parabenizar toda a equipe. Vocês foram incríveis, todos os profissionais envolvidos nesse processo. Não vou começar a citar nomes, porque certamente eu vou esquecer alguém, mas eu tenho certeza que todos os profissionais aqui estão super de parabéns. Então, a gente fica por aqui, pessoal. Essa live fica gravada. Quem não se inscreveu ainda na turma, corre lá, porque ainda tem poucas vagas. Também não, a gente não está, né, liberando tantas vagas assim, mas as vagas já estão acabando. Hoje é o último dia, então corram lá. Espero por vocês. E semana que vem, para quem já está na turma, estaremos juntos, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Beijo, gente.